Vamos agora avançar para falar um pouco de voto auditável. Olha quem estava lá, apresentando o relatório, Felipe Barros. Falei com vocês, gente, lá no início, Felipe Barros estava com o Bolsonaro, estava com o Bia Kicis. Aquela reunião de 11 líderes partidários durante o final de semana, se posicionando aí contrários ao voto auditável, que lhe pegou muita gente de surpresa, não se esperava. O clima estava bom, estava positivo pela aprovação. E aí, com certeza, o Felipe, junto com a Bia, falou: pessoal, Bolsonaro, tem que chamar os caras aí, tem que bater um papo, porque o Felipe pegou muito de surpresa. Com certeza, o Bolsonaro deve ter ouvido, deve aí conversar com os caciques ao longo da semana, porque tinha lá, né, gente da base, seu Ciro Nogueira. Ciro Nogueira aí, que é do PP, tanto vem falando, tanto vem recebendo apoio do governo, se posicionando no contrário, não faz o menor sentido. E aí o Felipe ontem, de uma forma muito, inteligente, pelo menos eu achei, ele levou vários aparelhos antigos, gadgets que sejam, para mostrar, vocês estão falando tudo aí, o que a gente quer, ele diz, a Bia Kicis diz, celular de tijolão, disquete, Discman. Esses objetos, dentre outros apresentados, são da mesma década da nossa urna de primeira geração, como mostrou o relator da PEC 135/2019 do voto impresso auditável, o deputado Felipe Barros. Ele diz o seguinte: galera, a gente quer mais segurança, a gente quer mais tecnologia, é só isso. A urna eletrônica é do tempo do tijolão, é do tempo do disquete, é do tempo da máquina de escrever digital, né? Você plugava na tomada. Pra não levar, esse discurso fala assim, se não tiver urna, já perdemos isso aqui. Não adianta esse discurso não vai pegar, aí só vai alimentar o que a imprensa quer. Felipe aí foi bem inteligente a levar para esse lado daí. E aí vejam só, mais fotos aqui, hoje li meu relatório favorável à evolução tecnológica das ultrapassadas urnas de primeira geração, mostrando aí também o Discman e tudo mais. E vejam só, aliado de Bolsonaro, relator, apresenta parecer favorável a voto impresso e apuração por papel. O parecer de Felipe Barros só deverá ser votado nas próximas sessões e tem como base, a PEC da Bia Kicis, também bolsonarista. Após essa fase, o texto ainda precisa ser aprovado em 2 turnos no plenário da Câmara e depois no Senado, para que a mudança seja válida para as eleições de 2022. Todas essas etapas necessitam ser concluídas até no máximo 1 ano antes das eleições, ou seja, até outubro deste ano. Kicis e Barros tiveram encontro com Bolsonaro na manhã da segunda, no Palácio da Alvorada, antes da apresentação do parecer e 2 dias após, presidentes de partidos se manifestarem formalmente contra a adoção do voto auditável. Signatários do manifesto do PSL, PP, PL, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, DEM, Solidariedade, Avante e Cidadania. Por isso que eu falei, foram falar com Bolsonaro. Levantamento feito pelo Estadão, no início de junho, apontou maioria pelo voto impresso na comissão especial, na comissão PAS. No entanto, a coalizão contra a medida, que inclui partidos do Centrão, base aliada do presidente, é uma derrota para o governo. Seria uma derrota, porque é uma PEC. Precisamos de 308 votos dentro de 513 possíveis. O posicionamento dos partidos, porém, não deve ser seguido por todos. O deputado Marco Feliciano, por exemplo, deve se manter favorável à proposta do voto. Falo mesmo do Pedro Lupion, dentre outros. E depois falar do custo. O pessoal ainda estava assim bem esperançoso. Felipe Barros vai continuar aí se movimentando, vai continuar falando com o pessoal da esquerda, tudo mais, conseguir a maior quantidade de votos. Tenho certeza, Bolsonaro está muito preocupado com isso daí, está olhando bem de perto, bem de perto. E saíram ontem também matérias como essa, do Globo. Arthur Lira tem compromisso de pautar PEC do voto impresso, mas resiste em angariar votos. O Lira garantiu a Bolsonaro que colocará a PEC em votação. A colaboração de Lira com o projeto, porém, não irá muito além disso. Interlocutores do deputado afirmaram que o compromisso que assumiu com o Bolsonaro se limita a pautar o tema e que Lira não vai trabalhar para trazer votos que ajudem na aprovação da proposta. Essa parte caberá ao Planalto. Segundo os aliados de Ciro Nogueira, ele repete que não vê necessidade de implantar o voto impresso e diz que não acredita que haja tempo hábil para aprovar a PEC para 2022. Os 11 partidos que se reuniram e tudo mais. Estou falando aqui do Ciro Nogueira, mais uma vez. Integrantes do governo avaliam que possuem votos para aprovar a PEC na comissão especial, mas não mostram otimismo sobre a votação no plenário da Câmara. Tinham otimismo,
até antes dessa reunião. Essa reunião do final de semana pegou todo mundo de surpresa. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. E aí a Folha de São Paulo confirma o que a gente comentou na semana passada, que foi a do Alexandre de Moraes, que é muito preocupante, que fala o seguinte, ó: união de 11 partidos contra o voto impresso teve atuação de Alexandre de Moraes nos bastidores. Ministro do STF disse a presidente de siglas que seria melhor que a corte não tivesse mais um confronto com Bolsonaro. Então, estão falando que eles vão ter, né? Se aprovar, eles vão partir para cima. Segunda-feira, né, durante o jantar, ele afirmou a Bruna Araújo, Paulinho da Força, todo mundo mais, que seria melhor que a questão não chegasse ao STF. Folha de São Paulo está falando aí, que o Alexandre de Moraes estava em um jantar com Bruna Araújo, do PSDB, Paulinho da Força, do Solidariedade. Olha que coisa engraçada. Paulinho da Força, não sei se já foi encontrado, mas já tinha mais de 10 meses que a justiça brasileira não conseguia encontrar. Talvez devesse falar o seguinte, ó: manda o papel, a procuração, lá, a intimação, para Alexandre de Moraes. Quando ele se encontrar de novo, ele entrega. Ó, não vai jantar com o cara? Entrega lá o papel pra gente. Não precisa ir lá o oficial de justiça. Que até então, a justiça brasileira não conseguia encontrar o Paulinho da Força. Baleia Rossi e Orlando Silva, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Aí o ministro, segundo a Folha de São Paulo, vai para um jantar para articular que o voto auditável não vá para frente. Eu não teria nenhum problema que ele fizesse isso daí se ele fosse qualquer coisa no Brasil, menos algum membro do judiciário. Não, do judiciário, porque eu sou um cara leigo. Mas para mim a justiça, né, tinha que ser assim meio leiga, né, neutra, né? Sei lá, a lei. Assim, uma coisa bem técnica a justiça. Tá lá no papel. Isso daqui me parece alguma movimentação assim mais política. Qualquer ser humano tem a sua capacidade política. Agora, um ministro da STF fazendo isso assim, é algo assim meio estranho, né? Meio estranho. Com apelo de Moraes, palavras da Folha de São Paulo, os presidentes se dividiram para buscar seus pares e chegaram ao time composto por partidos de posições variadas, que foi lá aqueles 11. A eventual aprovação da PEC dificilmente deixaria de ser judicializada. Olha só, obrigando o STF a se manifestar. Meu Deus, eles estão sendo obrigados. Com sucesso do esvaziamento da pauta, articulado por Alexandre de Moraes, ela não chegaria à corte. Moraes será o presidente do TSE nas eleições de 2022. E aí lembrem o que falamos na semana passada. Ano passado, o Barroso indicou para cuidar da segurança das eleições o Disney Rossetti, o cara que Moro queria indicar para a PF e que o próprio antagonista falava que era um amigo do Alexandre de Moraes. E todas outras coisas que já falamos sobre Disney Rossetti que eu não quero repetir aqui hoje. É no mínimo muito estranho, né, ver uma coisa como essa. É no mínimo muito estranho. Muito estranho mesmo. E aí, falando do STF, tá lá o Barroso, né, sobre o voto auditável. Aqui na direita. O Barroso é constrangido em almoço no Sushi Leblon por polêmica do voto impresso. Aí o José Astelfefó coloca duas matérias e fala o seguinte, ó: supermercados fechados para vocês, sushi no Leblon para mim. Até lá, ó, STF manda fechar supermercados em Catanduva. E aí essa confusão toda, eu vou contar sob a ótica da filha do Barroso. Isso aqui foi o print, tá na própria matéria do Globo, não é nenhum print aqui, Barroso, eu não peguei, é da matéria do Globo, tá lá, Bela Megali que divulgou. Gente, cara, medo do que vai acontecer com o Brasil em 2022. Vocês não têm noção que eu tava almoçando com meu pai no Sushi Leblon e uma mulher levantou e começou a gritar: "Estamos de olho em você, hein, ministro? Voto impresso. Nunca mais vai almoçar no Rio de Janeiro se não tiver voto impresso." Filmando e gritando. Vocês conseguem imaginar a cena? Eu consigo imaginar a cena. Agora, o que eu não consigo, assim, imaginar é a mente da filha do Barroso, que ela sequer entende
a revolta da população brasileira com o pai dela. Eu não consigo entender em que planeta essa menina vive. Eu não consigo entender. Ela fala assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que meu pai fez? O que foi que meu pai fez? Meu pai é um santo que caiu do céu. Imagina aí. É a famosa elite, né? A famosa elite parece que realmente é contra o povo brasileiro. A elite é contra. Contra. Não gosta. Eu gosto de pobre. Pobre, meu Deus, não tem vez. Agora, com certeza, aqui não era lugar de pobre, né? Primeiro que sushi, no dia de hoje, que carne. Carne já virou item raro no prato dos brasileiros. Imagina aí, né? Salmão, lá do sashimi, né? Aquele salmão cru. Não salmão congelado, tem que ser fresco. Não sei nem quanto é que tá custando isso daí, né? Tudo bem.